Glória a Deus, aleluia. Saúdo a toda a igreja amada do Senhor Jesus, com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Já são quase 10 horas da noite, né? Glória a Jesus. Povo de Deus, povo escolhido, povo que foi consagrado a Deus para uma grande obra. Disse o Senhor Jesus nestas palavras que obras maiores ainda aquele que cresce poderia fazer no nome do Senhor. Então, quanta honra, quanta glória o Senhor deixou para o homem, para a mulher fazer a sua vontade nessa terra. Disse o Senhor que aquele que crê nele será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Povo de Deus, povo da Igreja Deus é Amor, Assembleia e outras igrejas, glória a Deus, povo católico, povo de Deus. Que Deus vos dê grande força para vencer essa peleja, vencer as aflições da vida, vencer esta batalha. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, continuando, glória a Deus, eu queria falar, glória a Jesus, sobre, glória a Deus, a carência da obra do Senhor. Sobre, glória a Deus, o almejo de muitos acerca dos vasos de Deus. E disse o Senhor uma palavra àqueles homens da lei: ai de vós que, glória a Deus, impedem aquele que querem fazer a obra, glória a Deus, e eles mesmos não faziam a obra. Então, ai daqueles que impedem a obra do Senhor. Amada igreja, baseado, glória a Deus, nesse versículo dessa palavra, né? Glória a Deus, eu não tenho teologia, não tenho bibliologia, só tenho só o Espírito Santo de Deus que me guia pela sua palavra, né? E eu quero contar assim para vocês, povo de Deus, glória a Deus, sobre o ministério das visões e das revelações. No ano de 1999, glória a Deus, aleluia, gatinhando na fé, glória a Deus, gatinhando na fé, caminhando os primeiros passos na fé, glória a Deus, aleluia. E o Senhor me mostrava, glória a Deus, uma das visões que Deus me mostrou. Ainda perguntei para um presbítero, glória a Deus, muito abençoado, o irmão Roberto de Moraes, né? Um grande homem de Deus, um grande radialista, né? Um grande radialista, um homem usado pelo Espírito Santo na rádio. Eu tenho fitas desse irmão, do programa Voz da Libertação, que esse irmão fazia, né? Umas palavras de consolo bem abençoadas que Deus dava para o irmão falar na rádio. Glória a Deus, aquela mensagem que tirava lágrimas, né? E também arrancava a angústia de nossos corações, porque trazia alegria e fé, aquelas palavras desse servo do Senhor. Que Deus abençoe na onde o irmão estiver. E Deus me deu essa visão na madrugada. Eu vi em cima do altar da igreja vários pastores, presbíteros. Era uma igreja muito grande mesmo. Glória a Deus. E eu notava que na mão de muitos obreiros, daqueles presbíteros, daqueles pastores, havia cordas e facão. Havia cordas e facão. E eu fui me aproximando. E eu fui ficando assim, atônito, né? Fui ficando, glória a Deus, preocupado, porque eu falei, mas cadê a Bíblia da mão desses pastores?
cadê a harpa cristã da mão desses pastores, desses presbíteros? Glória a Deus. E ali, povo de Deus, ouvinte da palavra do Senhor, glória a Deus, eu me acordei. Glória a Deus. E eu me perguntei, mas Senhor, por que esses pastores, esses presbíteros estavam com corda, estavam com facão na mão? Aí o Senhor disse, meu servo, jejuma. E eu fiz o jejum. Glória a Deus. Jejuma, meu servo. Jejuma. E eu jejuei. Orei. O Senhor falou comigo, meu servo, aquela corda que tu viste na mão desses pastores, são aqueles que amarram as minhas ovelhas, são aqueles que amarram meus servos e não deixam eles ir para lado nenhum. Não deixam eles ir para lado nenhum. Eu falei, mas Senhor, mas e o facão? Por que o facão na mão dos presbíteros? Aí o Senhor me disse, esses são aqueles que cortam as minhas ovelhas. Esses são aqueles que cortam aqueles que querem fazer a minha obra. Glória a Jesus. Então eu creio que você que tem um Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, já está entendendo o mistério dessa revelação. Glória a Deus. Porque na obra de Deus, amada igreja, na obra do Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Na obra de Deus, não pode haver, glória a Deus, estas coisas. Existe a disciplina. Paulo falou que se alguém pecar é para colocar no banco, por exemplo, para que venha o temor sobre a igreja. Mas ninguém tem o direito de excluir ninguém da igreja. Ninguém tem o direito de amarrar ninguém na igreja, porque a Bíblia nos fala, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos chamou para nós ser livres e não somos mais escravos. Porque se o Filho nos libertou, nós somos livres, mas livres para fazer a obra do Senhor. Então por que o Senhor me deu essa visão desses homens, simbolicamente, com facões e corda na mão? É o que está acontecendo hoje em muitas igrejas, né? Os irmãos usam aquele versículo que Jesus disse, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas o Senhor ali tornou a falar para os discípulos, olhar e ver de que os campos já estão embranquecidos. Então, o Senhor que disse que era pouco os ceifeiros no tempo dele, Ele viu e falou para os discípulos, olha, vão pregar o Evangelho, vão ganhar, vão colher esse trigo, porque virão mais ceifeiros para essa obra. Então, o que está acontecendo nas igrejas? Os irmãos só falam aquela parte do versículo, grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Mas eles não falam o resto do versículo, aquilo que Jesus disse, olhar e ver que os campos já estão embranquecidos. E quantos obreiros que estão dentro da igreja? Quantas obreiras que estão parados, obreiros, homens de Deus, mulheres que já estão prontos para a obra de Deus. Mas eles estão ali amarrados, como o Senhor me mostrou nessa visão. Estão ali muitos cortados, porque a palavra do Senhor corta. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que ela corta, né? Glória a Deus, aleluia. Então, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, está aí, né? A interpretação da revelação que o Senhor deu. Naquele ano, eu comentei com esse pastor, né? O irmão Roberto de Moraes, comentei, o irmão, né? Falei, irmão, é verdade, irmão, né? Glória a Deus, impedimento na obra. E tem, irmãos, bastante impedimento. São muitos que têm medo de perder as suas posições. Então eles deixam ali aqueles obreiros ali, glória a Deus, amarrados. Glória a Deus, muitos se tentarem podem ser até cortados porque são punidos. Então, glória a Deus, aquele facão fala de punição, né? O facão, ele fala de punição, né? A pessoa pode ser punida se ela tentar transgredir contra o pastor, contra o líder da igreja.
ela pode ser punida, posto de banco, então ela é cortada, né? Fica ali o tempo de prova, né? Porque levantou contra a autoridade de Deus, né? Da igreja. Então veja, povo do Senhor, né? Glória a Deus. E hoje isso está acontecendo nas igrejas, né? Então eu vejo muitos irmãos perguntando onde que está aquele irmão lá, o filho do missionário, lá, né? Irmão Daniel, onde que está? Glória a Deus, fulano de tal, ciclano de tal, glória a Deus. Mas veja aí, povo de Deus, veja aí, amada igreja, né? Glória a Jesus. Nós temos que, glória a Deus, se voltar ao Senhor Jesus e entender aquilo que os homens de Deus estão fazendo na obra de Deus, né? Nós temos que, glória a Jesus, nos colocar, como diz a palavra, que cada um permaneça naquilo em que foi chamado, na obra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, povo de Deus, no ministério das revelações que o Senhor me deu, o Senhor me mostrava, glória a Deus, muitos obreiros dormindo, obreiras dormindo. Deus me mostrava. E eu contei para um presbítero, né? Contei para um presbítero, falei, irmão, né? Glória a Jesus, eu estava no meu lar. Aí eu subi na igreja, tinha 3 jovens, estavam endemoniados, aqueles jovens, né? E Deus deu graça, eu consegui, né? Amparar aqueles jovens para que eles não caíssem no chão. Deus deu força, deu unção, deu graça. E o irmão expulsou aqueles demônios, né? Expulsou. Glória a Deus. Mas o Senhor me deu a revelação. O Senhor já tinha me mostrado. Eu falei por irmão, falei, olha, pastor, o Senhor está dizendo para o irmão tirar o cobertor dos obreiros. Que o irmão vai passar a prova, mas Deus vai dar vitória para o irmão. E o irmão ficou muito revoltado, né? O irmão esbraveceu, ficou muito bravo. E o que aconteceu, povo de Deus? Sabe o que aconteceu? Pelo irmão ter rejeitado, o irmão passou uma grande prova, uma grande luta. E para Deus confirmar aquela revelação, um daqueles obreiros acabou caindo em adultério. Acabou adulterando. Então veja, o que o Senhor tinha mostrado, igreja amada do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, as coisas do Senhor, elas têm que se cumprir. Na minha cidade não existia divisores. Na minha cidade não existia, glória a Deus, 1, 2, 3 igrejas que se abriram. Não existia. Mas o que aconteceu? Aleluia. Estava orando eu na igreja, né? No tempo de um presbítero muito, glória a Deus, usado nas mãos de Deus. Um homem consagrado na mão do Senhor, né? De bom testemunho, né? Família de bom testemunho, muito usado nas mãos de Deus, esse irmão. Mas é que nem eu falo, povo de Deus. É como o Senhor me deu aquela visão dos pastores, né? Dos presbíteros com o facão e com a corda na mão, né? E o Senhor me mostrava 3 demônios dentro da igreja. Um demônio tinha o nariz bem grande, um só tinha um olho, e o outro assim tinha a boca bem retorcida. E aqueles 3 espíritos conversavam numas línguas que eu não entendia. Eu não entendia aquelas línguas. Mas o Espírito Santo de Deus ia traduzindo. E aqueles espíritos falavam, nós vamos tirar mais de 200 almas dessa igreja. Nós vamos tirar essas pessoas daqui. E elas saindo daqui, elas não vão retornar e elas vão desviar da igreja. Elas vão sair. E um daqueles espíritos que tinha o nariz bem comprido, fez um buraco na frente da igreja. Fez um buraco. Um grande buraco. E o que aconteceu, povo de Deus? Glória a Jesus. Quando aquele espírito voltou para dentro, ele se transformou num obreiro que era da nossa igreja. Um obreiro que era da nossa igreja. Preste atenção. Aí, um daquele outro espírito levantou e foi para o lado, como do lado do estacionamento, né? E aquele espírito foi, e quando voltou dando muita risada, né?
aí se transformou num outro obreiro, né? Num outro obreiro. E eu, glória a Jesus, fiquei apavorado. Fiquei apavorado. Falei, meu Deus, vai dar divisão na igreja. E glória a Deus. E eu aproveitei numa tarde abençoada de Deus, um culto glorioso. Tinha mais ou menos quase 200 pessoas na igreja. Porque, como eu falei, naquele tempo não tinha muita igreja na cidade. E eram todos quase unidos numa igreja, na igreja Deus e Amor. E o que aconteceu? E eu falei daí, num culto de tarde. E aproveitei e contei um pedaço do arrebatamento que Deus me deu, né? Que muitas pessoas pedem que eu dê o testemunho do inferno e tal, né? E contei que na igreja, antes de eu contar a revelação que Deus tinha me dado, na madrugada, que quando morre uma pessoa aqui na terra e ela acabou de morrer numa UTI, ou acabou de morrer na casa, ou ela está sendo velada já, glória a Deus, ela já está lá no inferno, ou está indo para lá, desce um anjo numa velocidade de luz, glória a Deus. Aquele anjo desce numa velocidade tremenda e toca naquele espírito, e aquele espírito volta para o corpo. Quantas vezes o missionário, o saudoso missionário Davi Miranda orou e mortos ressuscitaram? Quantas vezes aconteceu isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aconteceu isso no ministério que Deus me deu. Glória a Jesus. E eu posso deixar para um outro dia para contar, glória a Deus, esse acontecimento, né? E o que aconteceu, né? Povo de Deus. E eu contei. Aí o pastor estava, o presbítero estava na porta da igreja, na porta do escritório, olhando para mim, fixamente olhando. E eu continuei. Eu falei, irmãos, o Senhor me toma aqui e fala para a igreja, vamos nos colocar em oração. A igreja se levantou. Eu fiz uma oração. Falei, povo de Deus, vai acontecer uma grande divisão aqui na cidade. O Senhor me mostrou que o ministério vai se dividir. E vai sair mais de 200 pessoas aqui da igreja. Eu comecei a chorar e não conseguia segurar o microfone. Me deu uma tremedeira e eu comecei, glória a Deus, tremer assim com o microfone. Comecei a tremer, comecei a chorar. E Deus me tomou em línguas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu falo, povo de Deus, não blasfema contra o Espírito Santo. Não faz com isso. Não faz. Respeite os servos de Deus. Respeite os vasos de Deus. Depois fica todo mundo preocupado. Onde que está o irmão fulano? Onde que está o irmão Beltrano? Cadê aquele irmão usado nas mãos de Deus? Não blasfemem contra o Espírito Santo, amada igreja. Não façam isso. E eu falei e entreguei a revelação. Entreguei o recado do Senhor. E Deus me mostrava que na frente do púlpito tinha bem pouquinho obreiro e obreira com coroas de fogo na cabeça. Bem pouquinho. E amém. Aí eu glorifiquei a Deus, entreguei a oportunidade, voltei para o irmão que estava fazendo lá a primeira parte. E me sentei no banco. Quando eu me sentei no banco, veio um obreiro e se colocou na minha frente e falou, olha irmão, o pastor precisa falar com o irmão. Eu falei, amém, vamos lá. Quando eu cheguei lá no escritório, irmãos, ali começou a guerra. O irmão falou para mim, olha irmão, o irmão não pode ficar assustando a igreja. O irmão não pode ficar assustando, dizendo que a pessoa morre e volta a viver. O irmão não pode falar que vai dar divisão na cidade. Assusta o povo de Deus. Glória a Jesus. E o irmão não pode assustar o povo de Deus, o povo da igreja. Que divisão, que nada, irmão. Eu falei, irmão, eu estava passando uma prova, irmão. Estava passando uma prova. Eu estava dando para o meu filho, naquele tempo, meu filho agora já foi para o quartel, tudo. Eu estava dando para o meu filho chá de hortelã.
porque não tinha outra coisa para dar para o meu filho. Eu estava dando chá de hortelã, uma madeira de trigo para minha outra menina. Trigo no lugar de leite. Eu passando uma prova, irmão. Uma prova, mas é nas provas que Deus usa a gente. Aprenda isso, povo de Deus. É nessa situação triste que os irmãos falam, nossa, o irmão está sofrendo com a família. Não, irmão, é a provação de Deus. E é nesse momento que Deus usa nós como trombeta de Deus mesmo. E eu falei para o pastor, eu falei, olha, irmão, o irmão pega então a Bíblia. Está escrito lá que o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Então nunca mais, irmão, pregue sobre Lázaro. Nunca mais fale de Lázaro. Nunca mais fale de Lázaro. Viu, irmão? A Bíblia diz que Dorcas tinha morrido, acabado de morrer. Aí as mulheres estavam chorando lá e falaram com o apóstolo Pedro. Daqui a pouco Pedro sobe lá em cima e desce com Dorcas, viva, ressuscitada. Aquela menina de 12 anos tinha morrido. E o Senhor foi lá e disse, Tabita, levanta-te. E aquela criança se pôs em pé. Aquele rapaz lá, daquela cidade de Naim lá, que estava morto, Jesus tocou naquele defunto, e aquele defunto se levantou. Então veja, igreja, quanta incredulidade. Não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia não tem perdão. Amém. E eu peguei ali, igreja amada de Jesus, e continuei. Chorei muito, fiquei sem tomar Santa Ceia. Isso há muitos anos, né? Fiquei sem tomar Santa Ceia. Fiquei lá no banco, triste. Pensei, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Aí eu sempre lembrava daquela visão da corda e do facão, eu sempre lembrava. Eu falava, meu Deus, eu estou aqui amarrado e estou cortado ainda. Glória a Deus. Mas que o Senhor me dê força e me ajude. Eu mesmo punido, né? Como eu falei que tem muitas punições que a diretoria da Igreja Deus e Amor não tem culpa. Os irmãos que estão lá na diretoria, eles não têm culpa nenhuma. Então talvez você é um obreiro que vai ouvir esse áudio, você é uma obreira, pode estar punida, pode estar de prova, pode estar passando pelo gosto amargo agora, pode estar passando uma grande tribulação, mas saiba que muitas punições que acontecem nas congregações ou setoriais ou sucursais e outras coisas, glória a Deus, a diretoria nem fica sabendo. Aí todos querem falar mal da diretoria, não sei o que, não. A diretoria da Igreja de Deus e Amor, eles não têm culpa de nada. Eles não ficam sabendo disso. Não é tratado disso. Não é falado disso com eles. Não é comunicado. É aquele ditado. Glória a Deus. Nós temos que comer aquilo que o patrão põe na mesa. E se nós reclamar, o patrão fala, então vai embora ou não coma. Só que muitos querem fazer o papel de patrão. Muitos querem mandar na igreja mais que a diretoria. E por isso essas blasfêmias, muitos que falam mal do ministério, não. Tem muitos que querem tomar a vez da diretoria da Igreja dos Amor. Isso é mal, isso é errado perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser um evangelista, mas se ele não comunicar a diretoria, não comunicar lá os cabeças da igreja, que o Senhor exaltou eles lá para trabalhar no ministério, porque diz o Senhor que ele põe por cabeça e não por cauda. Diz a palavra de Deus assim, então, eles têm que ficar sabendo lá, antes de ser punido. Eles que têm que julgar a causa. Por isso que existem os 12 tronos. Por isso que existem os 24 anciões. Por isso que existem as testemunhas do Apocalipse que estão lá. Porque o reino do Senhor é organizado. Então eu fiquei punido, né? E o que aconteceu, amada igreja? Me disse. Aí o obreiro que o Senhor me mostrou estava lá. O obreiro.
que eu vi na visão. Aí eu corri e falei para o irmão, falei, irmão, Deus tem uma grande obra com o irmão aqui nessa igreja, não saia da igreja. Não saia da igreja. E eu vigiando, né, conversando com ele, vigiando, ver se lá o irmão não me via, porque o irmão podia pensar, o irmão está entregando uma revelação para outro irmão. Mas eu vigiando, conversei com ele, falei, irmão, não saia da igreja. Não faça isso, irmão. Deus tem um grande ministério com o irmão aqui ainda nessa cidade, nesta mesma igreja. Mas não adiantou falar nada, irmão. As coisas de Deus têm que se cumprir. Tem que se cumprir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Você não fica como que nem Pedro, né? Jesus tinha que cumprir a cruz do Calvário. Aí Pedro vem, não, Senhor, não vai acontecer nada, não, Senhor, não vai acontecer nada, não, Senhor. De repente, o Senhor dá um grito. De repente, o Senhor dá um grito. Para trás de mim, Satanás. Porque não entende as coisas de Deus e só dos homens. Então, por que teve que se cumprir? Mesmo que eu falei para o irmão, que o irmão não saísse, ele saiu. E esse obreiro que saiu, ele levou mais 200 almas fora da igreja, fora do ministério. Aí que deu aquela correria, saiu mais um irmão, na época que era o diácono, né, da igreja. Aí que deu aquela correria, tudo corre para lá e corre para cá. E o irmão lá que tinha dividido já põe o programa de rádio e já, né, começou a fazer aquela glória a Deus, aquela movimentação e né, e aí nem terminou a minha prova, né, a minha punição. Aí vem lá, o irmão manda outro obreiro e manda me chamar no escritório. Aí fala para mim, olha, irmão, olha, servo de Deus, a gente é falho, irmão, né? A gente é falho, irmão. Olha, a gente, olha a Deus, aleluia. Aí o irmão me disse, olha, irmão, a gente é falho, né? A gente é falho. Eu fico pensando, aí cadê aqueles obreiros usados da casa de Deus? Cadê? Ai, que saudade daquele irmão que entregava profecia, que entregava revelações. Diz a carta dos apóstolos que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E os homicidas não têm parte com o Senhor. Então, povo de Deus, não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Não blasfeme contra a igreja do Senhor aqui na terra. A Bíblia diz que ainda o Espírito Santo impede o adversário. Glória a Deus. O Senhor me mostrou em revelações as igrejas que só pregam a fé no arrebatamento. O Senhor me mostrou vários microfones de ouro, de prata. Esses microfones estavam cheios de vômito. Esses microfones estavam cheios de vomito. Aqueles vômitos podres. Tinha bicho andando naqueles microfones. Eu falei, mas Senhor, mas o que significa essa visão? Aí apareceu vários pregadores naquela estrada. Vários pregadores. E aqueles pregadores foram pegando aquele microfone. Aqueles microfones no meio daquele vômito. No meio daqueles vermes. E foi aparecendo várias igrejas. Aleluia, glória a Deus. É muito terrível essa visão. É muito difícil, glória a Deus, aleluia, de interpretar essa revelação. Porque aqueles que pregam só a fé, eles não importam se a pessoa é divorciada, se ela é amigada, se ela tem família ou não tem, se ela tem dinheiro, se ela não tem, eles não se importam com isso. Eles se importam com os bens materiais daqueles que têm para dar nessas igrejas.
E o Senhor me mostrou lá em Provérbios. O Senhor me mostrou lá em Provérbios, aleluia. Glórias a Deus. Que está escrito, quando achares o mel, não coma muito, para que não venhas a vomitar. Quando achares o mel, não coma muito, para depois não vir vomitar. Aí eu fui lá no Apocalipse, e lá está escrito também que o Senhor vomitará da sua boca os frios e os mornos. Então veja a revelação do Senhor Jesus aí. Glória a Deus. E aqueles que pregam a salvação. Aí o Senhor me mostrou uma outra estrada. Glória a Deus. O Senhor me mostrou uma outra estrada. Aí eu via como se fosse aqueles megafones. Aí eu via outros obreiros com aquele megafone, gritando naquela estrada, chamando o povo para a salvação. Povo de Deus, amada igreja. Então, eu estou passando essas revelações para todas as igrejas dessa terra, todas as igrejas. Se tiver um intérprete que queira interpretar o espanhol, o inglês, francês, qualquer língua, qualquer idioma pode interpretar, porque as revelações são do Senhor. Então, aquele que prega a fé, ele não está preocupado se a pessoa vai vencer ou não vai. Agora, aquele que prega a salvação, é difícil. Porque disse Pedro, Senhor, quem poderá ser salvo? Porque aquele que prega a palavra, ele exige. Porém, aquele que fala de Jesus, a pessoa aceita. Glória a Deus. O Senhor me mostrava, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, emendando essa revelação, dois pastores, esses dois pastores, glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor me mostrava, glória a Jesus, dois pastores, um ia numa bicicleta, glória a Deus, e um ia no carro chique. Aquele que ia na bicicleta levantava aquele poeirão, ele preocupado, indo, glória a Deus. E aquele que ia no carro, mexendo em papéis, no porta-luva do carro, eu via claramente a visão de Deus. Se eu estiver mentindo aqui, eu hei de dar conta diante do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu peço para você, meu irmão, minha irmã, não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E aquele pastor da bicicleta chegou na igreja, na visão, e já foi para junto do altar, e dobrou o joelho, e começou a orar. E escorria aquele suor, aquela poeira, misturava aquela poeira, aquele suor, corria aquela água assim, amarelada do rosto desse pastor. E o outro também chegou na igreja, glória a Deus, esse foi direto para o escritório, sentou naquelas cadeiras confortáveis. O Senhor me mostrou clarinha a visão, claramente, glória a Deus, aquelas cadeiras que arrodeia, aquelas poltronas bem confortáveis, glória a Deus, diante do computador. Eu vi assim o gabinete, computador ali. E o irmão, esse pastor do carro, ele não abriu a Bíblia, ele começou a mexer em papéis. Começou a mexer em papéis e preocupado com papéis, e não abriu a Bíblia. Não leu um versículo. E aquele pastor da bicicleta, glória a Deus, levantou da oração e já chegou, subiu no púlpito, no altar, se assentou ali na visão. Deus me mostrava tudo isso. Eu tenho que contar bem, glória a Deus, com paciência. E esse irmão da bicicleta já abriu a Bíblia e começou a esfolhear a Bíblia, a palavra do Senhor. Daí claramente o Senhor me mostrou os dois pastores no altar.
Glória a Deus. O pastor que estava, glória a Deus, aquele da bicicleta, aquele simples pastor, ele pregava e chorava e lamentava com a igreja, com o povo. Ele chorava amargamente pregando o evangelho, e aquele suor amarelado respingava na sua roupa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está caindo fogo do Espírito Santo aqui, igreja, amada. Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aí o Senhor me mostrava aquele pastor do carro bonito, ele no altar. Uma palavra sem graça, a igreja sem glorificar. Todos atônitos, olhando somente para o pastor. E o pastor falando. E a igreja muda, a igreja fria. E aquele pastor naquela bicicleta, aquele pastor simples, pregando, a igreja glorificando e chorando, em línguas e mistério, e a igreja corria fogo na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, igreja. Povo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo toque na vida de vocês. Porque eu creio que vocês já estão compreendendo essa revelação. Quando chegou a hora do apelo, aquele irmão do carro, aquele que estava preocupado com papéis e outras coisas, perguntou quem que quer aceitar Jesus, quem que quer levar Jesus para casa. Ninguém levantou a mão, ninguém se manifestou. Glória a Deus. E aquele pastor sumiu, parte da visão sumiu, fez como se fez uma fumaça. Aí ficou só aquele pastor simplesmente. O irmão levantou a mão e perguntou quem que quer aceitar Jesus para ir morar no céu. Toda a igreja foi para a frente e virou como se fosse, glória a Deus, essa visão, aleluia, como se fosse chuva de ouro, chuvas de prata, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, igreja do Senhor, eu creio que Jesus podia ter escolhido outros para falar sobre essas visões, mas o Senhor escolheu um pobre irmão. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que o Senhor criou o pobre e o rico. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amada igreja do Senhor Jesus. Então esse é o ministério das revelações, das visões, que todo aquele que orar no ministério das orações, nos círculos de orações, ou orar 1 hora, principalmente à tarde, 6 horas da tarde, ou orar da meia-noite 1 hora, ou orar das 6 da manhã, ou das 5 da manhã às 6 da manhã, recebe esses mistérios do Senhor Jesus, recebe esse poder de Deus. Glória a Deus, todos podem receber. Se orarem, se buscarem a face do Senhor Jesus, todos receberão. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios que todos podem profetizar, um depois dos outros. Então todos podem receber. Todos podem ser usados numa só fé, num só Espírito. Todos podem ser usados nas mãos do Senhor Jesus. Todos. Basta buscar a presença do Senhor Jesus Cristo a cada momento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continuando, glória a Deus, aleluia. Deus me mostrou, glória a Deus, essa é uma das visões que, glória a Deus, eu procuro às vezes me calar na igreja, porque eu sei que são poucas pessoas que vão ouvir essas revelações.
Eu sei que esse vídeo ele não vai dar mais de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas que vão ver esse vídeo. Talvez dê, eu não sei. Glória a Deus, porque a fé não é de todos para ouvir as coisas de Deus. E o Senhor me mostrou a oferta furada. O que é uma oferta furada? Glória a Deus, isso o Senhor me mostrou no arrebatamento. Quando Deus me arrebatou no ano de 2002. O Senhor me mostrava claramente, glória a Jesus, claramente, povo de Deus, aleluia, um culto acontecendo na igreja. Aí é tirado aquelas ofertas, né? É tirado aquelas ofertas. Na hora, glória a Deus, que aquela oferta vai lá para o cofre, na verdade nem tudo vai. Aí ali já era separado. Eu via claramente, o Senhor me mostrava o anjo do Senhor do meu lado, aleluia. Oh, glória a Deus, o anjo do Senhor, aquelas vestes brancas, que se eu disser que eu vi o rosto do anjo, eu minto para vocês, igreja. Aí eu estou mentindo, não é só aquelas vestes brancas, glória a Deus, e aqui, daquelas vestes brancas saía aquela voz, e o Senhor mostrava, veja meu servo, o que este homem faz? E eu via. Ele ponhando no bolso aquela oferta que já tinha sido tirada, né? Que já tinha sido consagrado para que fosse para o cofre, que já foi consagrado a Deus naquela oração. E ele pegava aquela mesma oferta, aí subia para o altar de volta e levantava. Olha aqui, a minha oferta de 50 já está aqui. Glória a Deus. E sendo que aquela oferta já tinha sido tirada naquele culto. Glória a Deus. Aí o Senhor me mostrava aquele grande homem de Deus que já partiu dessa terra, o missionário chorando. E ele chorava, aleluia. E perguntava, Senhor, aonde estão os votos da tua casa? Aonde estão as ofertas, os dízimos da tua casa? E eu via ele chorando, porque tinha despesa, e tem despesa na casa de Deus, porque a Bíblia diz que até Jesus pagou imposto. Quando perguntaram para Pedro se ele pagava imposto, ele falou que pagava. E quando ele chegou em Jesus, Jesus perguntou para Pedro de quem que eles cobram imposto, dos alheios. Então o Senhor disse para ele, olha Pedro, vai pescar e paga lá por mim e por ti, por todos. Então a igreja tem despesa. Aí o Senhor mostrava aquela geladeira cheia de alimentos, carrões, aquelas motos bonitas, contas bancárias. E quantas vezes aconteceu reuniões, glória a Deus, e era chamado a atenção de vários. Então todas essas coisas o Senhor me mostrou. Eu vou carregar isso comigo, povo de Deus, até a minha partida dessa terra. Glória a Deus. Eu vou carregar isso comigo até o dia que o Senhor me chamar. Posso contar suas visões de cara limpa. Glória a Deus. Sem áudio, sem vídeo. Aqueles que me perguntaram. Glória a Deus. Eu vi coisas que o Senhor me mostrou terríveis que estão e que vão acontecer nas igrejas. O Senhor me mostrou mocidades que vão usar, e já muitos apareceram com roupas transparentes, roupas que são roupas que, em vez de trazer a unção, traz a carnalidade nas igrejas. Então tudo isso o Senhor me mostrou no arrebatamento. E o Senhor confirmou as visões depois em 2004, 2003, 2005, 2006. O Senhor continuava confirmando, Ele está confirmando agora aqui de volta.
a todos vocês. E Ele vai voltar. Jesus, Ele vai voltar. E ai de nós que temos ministérios de revelações e visões. E a Bíblia diz que se nós não contar para a igreja, nós somos ignorantes. Ignorantes. Glória a Deus. Então essas visões, essa visão da oferta furada, a oferta mentirosa, espero que na igreja de nenhuma igreja dessa terra esteja acontecendo isso. Porque o Senhor falou comigo no arrebatamento ao inferno, que os tais que praticam isso hão de dar conta diante dele. E diz a palavra do Senhor que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Que tem pastores que falam mal da prosperidade e depois eles estão fazendo campanha de prosperidade em suas igrejas. Falam contra a prosperidade e depois estão fazendo prosperidade nas igrejas. Então vigiai, povo de Deus, porque a voz do Senhor é uma só. E a voz do Senhor é aquela que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa é a voz do Senhor. Não tem como se enganar. A voz do Senhor é mansa, é suave, é um fardo leve. Aqueles que creem no Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Glória a Deus. No ministério das revelações, no ministério das visões, para mim também essa é uma visão muito terrível, povo de Deus. É uma visão muito terrível, terrível essa visão. Porque diz a palavra do Senhor que o dia do Senhor será terrível. Dia de pranto e não de paz. Dia de lamento e não de alegria. Então, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, orando na igreja no ano de 2005, chorando no ministério, orando, passando as provas, eu notava que muitas coisas que eram faladas não eram realizadas. Eu escutava muito o programa Voz da Libertação. E naquele tempo havia muitos irmãos, muitos pregadores. O irmão Alano, presbítero Alano em Curitiba, presbítero Odair Gomes, o pastor Luiz Rubio, irmãos, homens de Deus. Eu escutava as revelações dos irmãos pela rádio, preste atenção. Eu escutava as revelações, mesmo as revelações na igreja. Aqueles pregadores que iam pregar, e eu falava: mas meu Deus, mas eu escutei essa revelação de tarde. Mas eu não blasfemava, eu falava: não, Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo é que opera tudo em todos. Aí o Senhor falou comigo, através de um irmão. Tem um irmão aqui que quer fazer uma campanha de jejum. Levantei a mão, fui para frente, dobrei o joelho. E o Senhor me mostrou, povo de Deus, foi terrível a visão, muito triste. Glória a Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia se estiver acontecendo isso nas igrejas. Misericórdia, povo de Deus. Que Deus tenha compaixão da sua igreja, do seu povo, dos irmãos, das irmãs, do povo católico, daqueles que frequentam as igrejas nessa terra. O que o Senhor me mostrou? Irmãos pregadores diante de fita, disco, diante do programa Voz da Libertação, diante de outros programas de rádio, copiando pregações, copiando revelações, copiando, irmão, cópia. Irmãos, tem pessoas que acham bonito orar por revelação, aí ele vai chutando assim: aqui tem 50, aqui tem 10 mil, 50 mil. Não é assim, povo. Tem homens de Deus, como o saudoso missionário Tinho Dom. Eu recebi uma cura na minha casa. Ele falou que tem 1.200 pessoas que sofrem deste problema. E eu levantei a mão em casa, dobrei meu joelho e fui curado. Fui curado, Deus me curou. Deus me curou. Eu senti a cura de Deus, homens de Deus.
E eu vi acontecer isso nas igrejas. Eu vi acontecer isso através dessa revelação. E eu segurei essa revelação um ano bem certinho. Um ano. Nesse um ano, irmão, igreja, irmãs obreiras, presbíteros que podem estar ouvindo esse áudio, evangelistas do mundo todo, eu segurei essa revelação um ano porque eu não queria entristecer ninguém na igreja. Eu não queria, e o Senhor sempre dizia: abre a tua boca, meu servo, e eu falarei. Abre a tua boca e eu falarei. E o Senhor insistia comigo. E meu filho foi ficando doente. Hoje meu filho tem 14 anos. E ele foi ficando doente. Eu levava ele na casa de nutrição. Ele ficou um ano internado. Bem certinho. Um ano. E fiquei segurando um ano essa revelação. Aí eu não aguentava mais. Eu falei: Jesus, eu vou contar. A igreja estava abençoada. Estava cheia. Entreguei a revelação a irmãos, igreja, pastores, presbíteros, de todas as igrejas. O que aconteceu, irmãos? Passei nova punição de volta. Fui chamado a minha atenção de volta. Mas eu glorifiquei a Deus. Por essa revelação glorifiquei, porque meu filho nunca mais ficou internado. Deus curou meu filho até hoje. Ele tem saúde. Nunca mais ficou internado. Glória a Deus, aleluia. Porque era a verdade que o Senhor tinha me mostrado. Passou-se anos, tempo. Alguns anos depois, o Senhor me mostrou ali, no livro de Jeremias, capítulo 23. Ai daqueles que roubam as palavras dos meus profetas. Ai daqueles que se adiantam na frente dos meus profetas. Ai daqueles que roubam as palavras dos meus profetas. Então veja, povo de Deus, como o Senhor é justo. Como o Senhor é tremendo. Então, amada igreja do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Que Deus os dê grande vitória. Que Deus os abençoe muito, muito. Igreja. Um dia eu estava orando pela igreja. Senhor, me mostra como é que está a tua igreja, Senhor. Me mostra, meu Pai. E Deus me mostrou, povo de Deus, como se fosse um monte de luzinha dentro da igreja, mas muitas daquelas luzes estavam se apagando, uma querendo se apagar, umas estavam bem acesas e outras estavam apagadas. Então está chegando o momento, glória a Deus, não de todos se encontrar com o Senhor Jesus, mas aqueles que estão preparados, com certeza, Jesus irá buscar a sua igreja. A qualquer momento o Senhor pode chamar o meu nome, o teu nome. A qualquer momento o Senhor pode chamar nós. E o que temos para apresentar ao Senhor. Então, povo de Deus, amada igreja, glória a Deus, eu torno a falar. Glória a Deus. Agora, no ano de 2016, o Senhor mostrou uma grande morte espiritual que aconteceria na igreja, lá na sede mundial. Uma tampa de um caixão, ano de 2016. Uma tampa de caixão sobrevoava ali aquele grande templo da igreja, Deus é amor. E quando o ministério de oração, o círculo de oração orava, aquela tampa de caixão sumia. Quando o povo parava de orar, a tampa voltava. Glória a Deus, assim aconteceu 3 vezes. Eu gravei o vídeo está aí na internet. O vídeo está aí. Glória a Deus. Naquele vídeo eu estou ali com uma camisa amarela. Uma camisa amarela. E eu gravei o vídeo no banheiro do meu lar. Ali. Está meio suja até a parede. Né? E estamos orando pelo pastor, né? Pastor Davi Filho, que Deus abençoe o servo do Senhor.
Eu choro porque é também um grande servo de Deus, né? É um grande servo do Senhor, que Deus proteja a vida do irmão. Glória a Deus, só que a responsabilidade nossa é entregar as revelações. Eu não tenho como viajar para outras cidades e para outros lugares para estar contando essas revelações. Mas se um dia Deus me der a oportunidade de eu estar na cidade de vocês, né? Glória a Deus, eu posso contar tudo isso que Deus me mostrou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine as vossas vidas. Que a paz e o gozo do Espírito Santo, glória a Deus, estejam sempre com vocês. Rogo as vossas orações, porque eu confesso para a amada igreja, desse meu lar, da minha família mesmo, que eu tenho não familiares, mas da minha família, eu tenho caminhado para a igreja meio só. Comentei com os irmãos lá de Minas Gerais, lá, que, glória a Deus, tenho caminhado meio sozinho nessa obra, e Jesus está com a gente. Mas se nós crermos, a Bíblia diz que não seremos só salvos nós, mas também a nossa família pode ser salva. E eu creio nisto, eu creio nessa promessa. Eu creio, glória a Deus, aleluia, nessas coisas. Eu vou deixar para uma outra oportunidade para contar mais algumas visões acerca do remédio, né, que muitas irmãs tomam para evitar filhos. Tem bastante coisa para me contar, só do arrebatamento que Deus me deu no inferno. O inferno é como um quarto escuro, mas quando o anjo do Senhor chega naquele lugar, clareia-se tudo. Aí você vê tudo o que o Senhor quiser te mostrar, o que Ele quiser te mostrar. O Senhor me mostrou bastante coisa. Então, numa outra oportunidade, povo de Deus, eu vou contar. Glória a Deus. Eu vou colocar um pedacinho de um louvor, que é uma grande revelação que está acontecendo com muitos pastores. E esse louvor tocou muito na rádio aqui na cidade. Eu quero que vocês ouçam um pedacinho desse louvor, e vocês vão entender o que está acontecendo com muitos, glória a Deus, que se acomodaram espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus,
amada igreja, que Deus tenha misericórdia. Oremos pelos pastores, oremos pelas autoridades do Senhor Jesus, oremos por todos que o Senhor constituiu aqui na terra, autoridades, pregadores, que Deus abençoe a todos, né? Está aí, é um pedacinho desse louvor, foi tocado muito na cidade, foi, como diz aí, explosão de sucesso, né? E tocava em muitas casas esse louvor. Então, uma coisa eu quero falar para encerrar esse áudio. Saiba de uma coisa: Deus conhece o nosso levantar e o nosso andar, o nosso viver nessa terra. E o diabo também conhece a vida de cada cristão, aqueles que são fiel a Deus e aqueles que não são. O diabo também conhece, porque o diabo, ele era crente lá no céu, morava no céu. Então ele conhece o crente fiel aqui na terra também. Porque quando o apóstolo Paulo estava fazendo a obra do Senhor, havia um homem que tinha 7 filhos, os filhos de Sévão. E os filhos de Sévão foram exorcizar, na verdade, fazer tumulto numa casa de alguns endemoniados. E ali eles começaram a expulsar os demônios que estavam no corpo ali daquele homem. E o que aconteceu? O diabo se manifestou, bateu neles e disse: Paulo, nós sabemos que é um homem de Deus, que anda no caminho de Deus, que é um servo de Deus, que é um crente fiel, que é um crente verdadeiro, né? Mas vocês, nós não sabemos quem vocês servem, nós não conhecemos vocês. E a surra foi grande que eles levaram dos demônios. Então, cuidado, né? Glória a Deus, cuidado, amada igreja, cuidado, irmão e irmã, orem por mim, eu oro por vocês, né? Então, o adversário sabe tudo, né? Glória a Deus, o adversário sabe tudo. Então, aquele que, glória a Deus, caiu, nós devemos de orar. E não podemos pregar escândalo, né? Devemos de orar. E se nós conseguir ganhar ele para o Senhor de volta, é uma multidão de pecados que cobrirá esse mundo, né? Então, que Deus os abençoe e vos dê grande vitória. Aqui quem se despede é o servo do Senhor. E me perdoem, povo de Deus. Glória a Jesus. Eu vou deixar para um outro dia para contar as outras visões, mais alguma coisa da parte do Senhor Jesus. Amado Deus eterno, Pai querido, abençoa a tua igreja, teu povo, que um novo amanhecer, um novo dia, meu Pai. Deus, que a alegria, que o consolo do teu Espírito Santo, que a harmonia, que o gozo, a paz, meu Deus, o consolo divino do céu, Senhor, caia sobre as nossas vidas, nos abençoa. Meu Deus, olha, Pai, esse irmão obreiro chorando, essa irmã obreira chorando, meu Pai. Olha, Senhor da glória, essa criancinha chorando, esse senhor de idade, essa senhora de idade, meu Pai, chorando. Meu Deus, tenha misericórdia deles, meu Pai. Cura, Pai querido, faz uma grande obra, meu Deus amado. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, de nós, da tua igreja, do teu povo. Meu Deus, une as nossas orações, as nossas lágrimas. Meu Deus, que as nossas lágrimas, meu Pai. Meu Deus querido, o nosso clamor chegue a ti, pela tua misericórdia. Meu Deus, que as nossas orações possam chegar a ti, meu Pai, como um pedido de socorro, Pai, de ajuda. Nos cura, Pai, derrama saúde na nossa vida. Derrama saúde, Pai, na vida desse irmão, dessa irmã.
Derrama saúde, Pai, derrama saúde, meu Pai, nos ossos, no coração, no sangue, meu Deus, derrama saúde. Meu Deus, faz um milagre, Senhor, arranca essa dor de cabeça, arranca, Pai, esse caroço, meu Deus, arranca, Senhor da glória, essa enfermidade no sangue, meu Pai. Meu Deus querido, cura essa irmã, para ela dar testemunho, cura esse irmão para ele dar testemunho, meu Pai. Cura, meu Deus, cura, meu Pai. Arranca, Senhor, cura essa dor nas pernas, nos ossos. Meu Deus, faz uma grande obra, Pai. Dá força para esse irmão obreiro que quer desistir. Dá força para esse irmão obreiro que está querendo desistir, meu Pai. Dá força para eles continuar pregando a Tua palavra, fazendo a Tua obra, Pai. Abençoa a família Deus e Amor, a família Miranda. Abençoa o pastor Daniel Miranda, o pastor Davi Filho. Abençoa, meu Pai querido. Abençoa, meu Deus, a Maléia, a Débora. Abençoa a Mairani, abençoa todos, meu Pai. Dando a vitória, fazendo a grande obra, meu Deus. Ó Senhor da glória, abençoa mesmo, Pai, de todo o coração. Eu oro, eu peço a Ti. Abençoa, meu Pai, irmão Ismael, irmão Elton, Pai, que esse vai se batizar agora. Abençoa, meu Deus querido, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Abençoa a diretoria amada da Tua igreja. Abençoa o pastor Luiz Rubio, o pastor Odair Gomes. Abençoa a irmão Marina. Abençoa, Pai querido, todos, meu Pai querido. Abençoa, meu Deus amado, de uma forma gloriosa, o pastor Emerson Nunes. Abençoa, meu Pai amado, a Tua igreja, Teu povo, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai, dá vitória, Senhor, tenha misericórdia. Abençoa a Mariana Miranda, abençoa sua família, seus filhos. Abençoa, Pai querido, todos, meu Deus. Senhor, faz a grande obra. Oh, Senhor, eu creio. Meu Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Fortalece essa igreja, fortalece Teu povo e abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus os abençoe, povo amado da igreja. Deus é amor, assembleia de todas as igrejas. Que Deus abençoe. Deus abençoe o povo católico. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. É tempo de reconciliação, é tempo de levantar a mão para o céu e aceitar Jesus. É tempo de humilhação diante do Senhor. Que a paz e o gozo do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.